Pessoal, vamos lá, já estamos passando da hora. E nós... Tem que bater na turma. Olha, viu o que é vitória? Olha onde nós estamos. Mas olha só, por conta disso, pessoal, eu tenho 2 avisos que são assim muito importantes por conta dessa mudança. Nós precisávamos mudar para um espaço maior, a gente estava percebendo, já todo mundo tinha certeza disso desde o primeiro dia. Então, nós conseguimos vir para o salão. Com isso, nós temos um impedimento que é de ficar até às 18h10. Nós temos palestras às 18h30 e nós não poderemos terminar 18h10. Conto com a colaboração de vocês. Eu vou ficar nesse controle da hora, mas se por acaso em algum momento a gente se perder nessa história, eu ou a Cris, vocês, por favor, nos ajudem a lembrar. Se precisar conversar depois da aula, vamos precisar sair do salão. Nós não vamos poder ficar aqui por conta da palestra, tá, pessoal? Já são 17h05. Não, quem vai ficar na palestra pode ficar. Agora, não vai poder guardar lugar. Ah, tem que sair? Então, nova orientação, pessoal. Tem que sair para voltar. Porque tem umas ações que a gente precisa fazer após o curso. Pessoal, 18h estaremos terminando. Vamos sair do salão, fazer o que tiver que fazer lá embaixo, porque tem alguns de nós que estão aqui desde cedo, e voltarmos para a palestra, para aqueles que forem ficar para a palestra. Esse é um dos avisos. O outro, estar no salão é temporário. Eu vou explicar por quê. Calma. Mas nós temos solução boa para nós. A sala 3 está em obra. E ela vai abrir e vai ficar muito maior. Então, para nós não termos essa situação da palestra que vem depois, depois que a obra acabar, nós vamos sair do salão e vamos para a sala ao lado, que será a sala 3, que vai ficar bem maior para nos acomodar. Daqui a um mês já. Pertinho. Combinado, pessoal? Evangelho para nós. Abrimos no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Vamos, então, respirar profundamente, acalmar os nossos espíritos, deixar qualquer atribulação que esteja em nosso coração, as preocupações possam ficar lá fora, porque estamos na casa de Joana, esse templo de bênçãos e de amor que nos acolhe, e que traz para nós todas as oportunidades que temos de aprender, de entendermos a doutrina, de entendermos quem somos, de tomarmos consciência de quem somos, em busca da plenitude tão almejada. Agradecemos, Senhor, nosso bondoso mestre, Joana querida, por estarmos aqui nessa tarde. Abençoa-nos e fica conosco. Graças a Deus. Gente, boa tarde. Estamos no salão. Vamos lá, então. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito light, muito tranquilo, que é fobia e síndrome do pânico. Super tranquilo, né? Se quiser, esquizofrenia também, que o Jane está dizendo. Vamos lá. Acho que a gente tem uma aula de esquizofrenia na próxima... Depois a gente entra. Vamos pegar aqui o medo. Vamos lá, gente, para a gente não perder tempo. Onde está a referência do medo para você que curte o medo, para você que gosta do medo, para você que tem, né, uma elaboração do medo? Você vai ler Conflitos Existenciais, capítulo 4,
Qual é o nome do título? Medo. Né? Ou você pode ler no Homem Integral também. Eu não gosto muito do Homem Integral, porque a Joana no Homem Integral é boazinha. Mas no Conflitos Existenciais, ela é muito do mal mesmo. Então, você lê o capítulo do medo e você percebe que você está descrito ali. No capítulo do Homem Integral, não, você pode ver o outro. Mas no capítulo do Conflitos, meu bem, tá lá a tua fotinho. Né? Vamos lá. Vamos falar aqui, então, sobre fobia e a síndrome do pânico. A origem dessas duas coisas que vão acontecer, né, a gente não pode negar que a origem é o medo. É tão... Gente, é assim, né, vamos explicar o que a Joana chama, o que a Joana diz para a gente que o medo é, tá? O medo, em verdade, ele é algo completamente natural, completamente necessário e completamente... Enfim, né, você não pode fugir dele, você pode transcender ele. Lembrando que a palavra transcender significa ir além de. Não significa extinguir, não significa castrar, não significa parar de ter. A pessoa que não consegue ter mais medo, ela está aqui, ó. Está aqui a irmã. A pessoa que não consegue ter mais medo é porque, em verdade, ela transcendeu os fatores do medo. Não é que ela não vai sentir nunca mais medo na vida, tá? Joana diz que o medo vai se manifestar por uma questão instintiva, tá? O instinto. Que instinto é esse? Eu vou linkar esse instinto com vocês com a própria origem da vida. Por quê? Porque, gente, é a melhor maneira para eu explicar isso aqui para vocês, tá? Pela segunda lei da termodinâmica, tá? Que vai falar... Dá até um medo, né? Quando você ouve falar isso. Ai, que medo, gente! Faço psicologia para estudar química, física, né? Não. O que a segunda lei da termodinâmica coloca aqui para a gente, que vai explicar a vida? Joana diz que a vida, ela é contrária, tá? Ela é contrária à lei da entropia. O que é a lei da entropia, que é essa segunda lei da termodinâmica? Entropia, né? O que significa... Não parece o nome de um suco, gente? Mas não é. Mas vamos lá. Vida e a lei da entropia. O que a lei da entropia diz para a gente? Ela diz que tudo tende a se equilibrar, ou seja, tudo tende a se homogeneizar. Tá? Então, vamos dar um exemplo. O que é homogeneização? Quando você mistura uma tinta amarela com uma tinta azul, o que vai dar? Verde. Só que quando você joga uma tinta na outra tinta, o que acontece? Você vê a tinta verde aparecer ou fica amarela aqui... Fica azul aqui, aí você vai misturando e aí vai ficando verde. O que a lei da entropia diz? Que o universo, na verdade, tende todo a se homogeneizar, tende a se misturar com essa tinta verde. Só que a vida é um sistema organizado que impede essa homogeneização. Ou seja, a vida não se dissipa, ela fica organizada dentro do próprio universo. E a tendência do universo é que tudo possa ser homogêneo, ou seja, está homogêneo, aí tem você, vida. Aí está homogêneo, tem o seu marido, vida. Está homogêneo, o cachorro, vida. E isso é muito estranho, tá? Ou seja, a vida, para ela poder existir, ela tem que estar num constante estado de quê? De luta. Os gregos já vão chamar essa luta de violência. Violência é, na verdade, Afrodite, que é a deusa do amor, quando ela tem, né, o seu affair com Ares, que é o deus da guerra, deus da luta, o que nasce é uma filha chamada Harmonia. Harmonia em grego não vai significar harmonia que a gente pensa. Não. Harmonia em grego é violência. E violência para o grego também não é pancadaria, tiro, né, e bomba. Não, violência para o grego está de vibração, era vibração, ou seja, a vida vai ser uma vibração, vai ser uma luta constante, a vida vai ser essa luta para ela não se extinguir, ok, gente? E quando você tem que manter alguma coisa e você luta para aquilo não se extinguir, é natural que você tenha que ter a ajuda do medo, porque senão você vai ser louco no tiroteio. Né? Como é que você, se você não tem medo e está acontecendo um tiroteio, o que você faz? Gente, tranquilo, né? São o quê? São zumbis voando aqui, sei lá o que são, você toma um tiro e vai para o nosso lar, certo? Você precisa ter um certo receio para poder manter a sua existência.
Ou seja, o medo vai sinalizar para a gente uma coisa muito importante, e essa é a parte excelente do medo, que se chama cautela. A cautela é um estado que a gente entra de alerta para fazer o quê? Nós, seres pensantes, para que a gente possa pensar e, depois de pensar, para que a gente possa agir. Ou seja, o medo gera esse estado em você. Isso é o que deveria acontecer. Só que como a gente é meio sem noção, o que acontece? Nós temos medo de mudanças. Por quê? Se você precisa manter a vida, uma mudança implica em morrer alguma coisa velha para nascer alguma coisa nova. E a morte vai simbolizar para a gente isso aqui, ó, uma extinção. Tá? Então, o que a gente vai começar a pensar? Joana diz, quando é que o medo começa na vida do ser humano? Quando ele nasce. Quando ele nasce. A curiosidade, ela pode se manifestar como um primeiro prelibar do medo, porque a criança, vou dar um exemplo para você, quando ela vê alguma coisa, mostra um cachorro para uma criança, olha o au-au, a criança faz o quê? Ai, lindo, levar para casa. Não, a criança faz assim, ó. Mexeu, ela já bota para trás. Por quê? Porque o au-au pode ser um pouco perigoso. Então, o medo é necessário nesse ponto. Como é que a Joana chama do medo patológico nosso, tá? Esse medo natural vai acontecer por conta do instinto. Agora, existe um medo que vai acontecer por conta de crenças, conceitos, valores, educação e cultura. Vou explicar. Você nasce com o seu medo natural, certo? Aí você está lindo, maravilhoso na vida, a sua mãe vira para você e fala assim, que não faz isso, que não sei o que é perigoso, não. Ou seja, não é que ela não tem que fazer, mas quando a gente começa a aprender que certas coisas são nocivas e nos trazem medo, esse medo ele vai gerar uma paralisação em nós. Porque nós vamos parar de fazer aquela coisa. Joana diz que conceitos que estão relacionados à nossa educação são geradores de medo, do tipo, tá? Você é uma criancinha que está no CA aprendendo a escrever. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo e com meu irmão. Meu irmão uma vez queria jogar videogame, aí ele me chamou malandramente e falou assim, faz dever de casa para mim. Aí eu olhei o dever de casa dele e falei, tá bom, vou fazer. Só que eu quis dar eu quis fazer uma brincadeira com meu irmão. O que eu fiz? O desenho era o pica-pau, estava na horta, e aí tinha assim, o que era cada coisa. Aí eu peguei e escrevi para ele, aí ele foi mostrar para minha mãe. Aí minha mãe pegou o dever de casa e falou, fez dever, Marcelo? Porque o meu dever ela não cobrava, porque eu gostava de estudar, eu era nerd desde pequena. Agora, o dever do meu irmão, você tinha que cobrar e ver mesmo se ele fez. Aí ele levou, aí minha mãe, deixa eu ver. Que isso, cebela, beteta? Você come beteta? Você come cebela? Você come alfoces? Né? E eu ria no quarto. Ou seja, nesse momento, meu irmão aprendeu a ter medo de errar. Não é de mim. Né? Não foi de mim. Ele aprendeu a ter medo de errar. Lógico que ele aprendeu a ter uma desconfiança muito esperta de mim. Né? Mas o medo de errar. Porque quando ele errava, ele gerava uma dor. Então, o medo vai estar relacionado também a gente afastar a questão da dor. Todo mundo tem medo da dor, certo? Ninguém quer a dor. Então, coisas que nos afiguram como dor vão gerar medo para a gente. Cristiane, e aí que está o nosso problema, e aí que vão começar as fobias, e aí que vão começar o pânico. Quais são os medos? Que medo de dor que a gente tem, tá? Quais são os medos de dor? Nós temos medo de dor quando o nosso orgulho é ferido, quando nós precisamos refazer aquilo que a gente acredita, quando a gente precisa reconhecer um erro, quando nós, por exemplo, temos uma noção de nós muito primitiva, muito ruim. Vou dar um exemplo. Quando você tem baixa autoestima e baixa autoconfiança, Cristiane, de onde vem a baixa autoestima e a baixa autoconfiança? Vem da educação. Ah, não vem de vidas passadas? Lógico que não, porque quando você nasce, tá, você constrói um novo ego. Traduzindo, você constrói uma nova noção de eu. Por isso que você tem outras personalidades. O self, que é o somatório das suas existências, está lá.
Tá? O teu self pode ser um self perturbador, um self perturbado ou um self não perturbado. Vai depender da capacidade que você teve de dar vazão e consciência aos conteúdos que você tem em você ou não dá. Se você foi aquele indivíduo que fez muita fuga psicológica e não quis, o teu self está como, gente? Perturbado ou tranquilo? Está perturbado. Logo, o que vai gerar no seu ego? Tá? Quando você vai nascer numa família e qualquer coisa que essa família falar, para o seu ego vai se afigurar como um medo da dor. O medo está muito relacionado com uma culpa inconsciente que nós trazemos. Joana diz isso. Por isso, se você for ler o capítulo do medo, imediatamente você vai ler o capítulo da culpa. Tá? Por quê? Como assim o medo está relacionado com uma culpa? Quando a gente cria essa noção de eu, e a gente tem e vem a baixa autoestima e vem a baixa autoconfiança, como que ela vem? Você está na sua educação. A sua mãe, quando você está fazendo alguma coisa certa, ela não fica atrás de você assim, lindo, continua, lindo, continua. Ela só vai falar para você quando você estiver fazendo alguma coisa o quê? Errada. Só que a criança não sabe disso. Ela não sabe que quando a mãe não falou, ela estava fazendo certo, e quando a mãe falou, ela está fazendo errado. E que a mãe mais não fala, às vezes, do que fala. Ela não tem essa ideia. E ela não tem ideia que o errado tem que ser ajustado. Ela acha que o errado é culpa dela. Então, medo e culpa caminham juntos. Portanto, onde há medo, há culpa. E onde há culpa, há medo. Quem tem culpa tem medo de errar, medo de repetir, medo de não sair daquilo. E quem tem medo, provavelmente tem um conceito que gera uma culpa muito grande, na qual a criatura tem medo de remir, às vezes, ou medo de tomar contato com. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas que têm medo, tá, de verem as suas próprias qualidades. Por quê? Porque carregam uma culpa da educação que gera esse medo dela não ser, às vezes, humilde. Ou dela não ser... A religião gera muita culpa na gente. Né? A própria religião. Nós precisamos entender que o espiritismo, né, é assim, né, vamos colocar o espiritismo muito agora, que Joana está trazendo para a gente, ele vem trazendo essa noção de libertação. O conceito de sombra, quando é inserido no espiritismo, e mostra para a gente que, na verdade, você tem que ser humano e não um semideus, né, muda para a gente a ideia de que a gente não pode ter milhões de sentimentos que a gente tem e não vai conseguir se desvencilhar. A partir do momento que eu acho que eu vou me desvencilhar de algum sentimento, esse sentimento vira a minha sombra e ele passa a me perseguir, certo? Então, a Joana vai falar isso. Quando que o medo gera uma fobia? Fobias existem por N processos, tá? Por N coisas. A Joana diz, pode ser coisas de vidas passadas, mas tem muita gente que justifica o próprio medo porque não entende as coisas dessa vida com vida passada. Porque se você tem algum problema que vem da outra vida, provavelmente ele vai se afigurar nesta vida também. Não existe, tá, gente? Isso aqui é um aprendizado, é um ensinamento que a gente tem muito superficial, quando a doutrina espírita fala assim, por exemplo, esse é um erro dessa vida, é um erro de vida passada. Aí você fica pensando que você fez um troço na vida passada e que o troço que você fez é responsável pela sua culpa. Vou dar um exemplo, e a Joana cita isso no capítulo, quando ela vai falar de fobia social. Ela fala o seguinte, muitas pessoas, em vidas passadas, podem ter usado o dom da fala de uma maneira equivocada. Vou dar um exemplo de quem usou o dom da fala de uma maneira equivocada, nosso amigo Hitler. Ponto. Falou muito bem, mas falou muita besteira, certo? E ele levou uma legião de pessoas a um nazismo, a um ismo que não era muito bom, tá? O problema não foi Hitler falar besteiras. O problema não foi o ato dele de falar besteiras. O problema é muito mais profundo do que isso. O problema é, por que é que esta alma tem uma necessidade muito grande de expressar a sua ideologia de uma tal maneira aonde, quando os outros aceitam, ele se sente aceito? Vocês estão entendendo isso? Vou dar um exemplo de uma pessoa que usa a fala de maneira equivocada. Eu sou espírita, o espiritismo faz bem para mim, e eu fico catequizando meu marido em casa. Ou eu fico falando para Deus e para o mundo, só falo nisso, só penso nisso. Ou seja, eu não estou utilizando a fala de uma maneira boa, porque a partir do momento que eu uso a fala para me autoafirmar, é igual o testemunho de Jeová. Por que o testemunho de Jeová quer converter você? Isso é Joana de Ângeles, falando sobre compensação.
Tá? O que a Joana de Ângeles diz? Ela diz o seguinte, que no processo de compensação, a pessoa ela vai querer fazer muito alguma coisa em excesso para compensar a falta daquilo. E ela dá esse testemunho, tá? A Joana dá esse exemplo, que as pessoas que têm a necessidade de converter os outros à sua crença é porque ela não crê na própria crença que ela está profetizando. A crença gera nela uma necessidade de vir a ser tão grande que ela não dá conta, que ela precisa fazer com que o outro acredite naquilo que ela acha que ela acredita. Perceberam como é complicado? Isso é usar errado o dom da fala. Não tem nada a ver com ter sido um orador, um palestrante. O problema não é o que você fez, o problema é o porquê você fez. Então, pessoas em vidas passadas podem ter feito atitudes, seja ela uma fala, seja ela, por exemplo, relacionamento. Então, a pessoa usou do relacionamento de uma maneira equivocada em vidas passadas. Sejam N coisas que a pessoa fez que falam sobre as questões da consciência dela. Isso pode gerar uma fobia, tá? Como assim gerar uma fobia? Ora, ela encarna nessa vida e você não... E a lei é muito clara, né? Lei de ação e reação. Só existe uma coisa que vai acontecer. Você precisa remir aquilo que você não entendeu, porque você precisa ser feliz. Você precisa ser um ser autorrealizado. Então, você vai encontrar na vida circunstâncias que lembram você dessa culpa inconsciente que você guarda. Tá? Essa culpa não é pelo ato que você fez, é pelo compromisso que você já deixou de cumprir com você mesmo através do autoconhecimento. Perceba, se eu mato uma pessoa aqui agora, tá? Mas imediatamente eu percebo que eu estava projetando nela uma coisa que era em mim, que não era ela que me incomodava, o problema estava dentro de mim, que eu fiz alguma coisa equivocada e que eu preciso me alinhar nessa doutrina de me autoconhecer para poder me libertar dos fantasmas interiores, eu vou pagar por essa morte que eu cometi? Não, Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Lógico que eu tenho que fazer esse trabalho, certo? Eu não posso simplesmente entender isso e falar, pronto, não vou pagar pela minha morte. Não, eu tenho que realizar isso, eu tenho que integrar em mim aquilo que eu vi nela e não gostei, certo? Só um instantinho. Tá? Até porque, pessoal, se eu entendo dessa forma, eu mesma vou buscar ações, vou realizar ações que são fruto dessa transformação. Sim. Não é, e aí, essa questão da culpa, quando a Cris diz que a culpa é uma coisa que eu arrasto, eu não arrasto. Na verdade, ela é uma culpa que ficou no meu personagem da vida passada e que, por algum motivo, eu não consegui desfazer. Mas não tem nada mais a ver com essa existência. Mas eu não desfiz a culpa que ficou no personagem que eu vivi numa existência passada. E aí, o que acontece? Ela passa a ter a ver com essa existência a partir do momento em que você busca alguma coisa que faz de você acionar a culpa que ficou no passado. E aí, gente, é porque a Joana fala que vem de vidas passadas. E que culpa é essa? Entendam, essa culpa é a falta que a pessoa teve com ela própria. Ponto. Não é a ação. É a falta de consciência que ela teve com ela própria. A falta de tomada de consciência de conteúdos que ela deixou dentro dela. Foi, gente? Essa é a maior culpa que a gente tem. Ah, mas eu tenho culpa porque eu matei fulano. Não, você não tem culpa porque você matou fulano. Na verdade, você matando fulano, infelizmente, foi a melhor opção que você teve naquele momento para a sua alma. Ah, eu tinha outra opção. Às vezes você não tinha. Por que eu estou falando isso, tá, gente? Eu não estou querendo abonar quem mata ou falar que está certo ou errado. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, você não pode chegar para uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar um caso conhecido. Sabe aquele goleiro Bruno que picotou a namorada? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Algum problema, esse homem tinha um problema com essa mulher. Tamanho era o problema, tamanho era a perturbação que ele não conseguia. Olha a culpa dele, ó. Tamanho era a perturbação que esse homem tinha dentro dele em relação ao que o que ele projetava nessa mulher, porque entendam, gente, a vida é feita de projeções, tá? Eu vejo o que eu quero. Por que você olha para a Joana e vê uma coisa e tem gente que olha para a Joana e vê outra? Por que pessoas olhavam para Jesus e viam um caminho, outras pessoas olhavam para Jesus e viam Satã, tanto que ele foi crucificado,
Porque olhavam para ele e não viam a mesma coisa. Nós vemos aquilo que está dentro de nós. Gente, isso é importante da gente entender. Por isso que, às vezes, dois irmãos gêmeos idênticos olham para a mesma situação e não veem a mesma coisa. Porque o que vai falar do que eu estou vendo é aquilo que eu carrego dentro de mim. Então, o que acontece? Aquele goleiro, de alguma maneira, a melhor solução na psique dele para acabar com esse problema que estava aviltando a consciência dele foi picotar a mulher. Foi matar. Aí ele foi lá e matou a mulher. Para os espíritos de luz, querido, nós entendemos que o você fez foi errado. Por que foi errado? Não é porque você matou, tá? Porque a sua ação de matar foi tão errada quanto uma pessoa, por exemplo, tá? Que projeta conteúdos numa outra e para de falar com essa outra porque não conseguiu entender o que ela está projetando. É tão errado quanto, os dois estão iludidos. Os dois estão confundindo a coisa com aquilo que você está projetando, que está dentro de você. Foi, gente? Essa é a maior culpa que a gente tem. E essa culpa que a gente tem que trabalhar. E nós temos medo de tomar contato com ela muitas vezes, porque a nossa maneira de viver vai se mudar completamente. Você vai entender outras coisas, você vai matar valores, você vai matar crenças. Então, as fobias, muitas vezes, elas vêm, todas as vezes, elas vêm dessa culpa, desse medo, e a pessoa vai projetar em certas coisas que falam para ela daquilo que está faltando dentro dela. Vou dar um exemplo. Vamos pegar fobia de bicho, tá? Bicho é uma coisa muito legal, né? Fobia de inseto. Eu tenho pânico de barata. Aí tem umas pessoas que falam assim, é porque em vidas passadas você foi comida por baratas, foi enterrada viva, foi não sei o que lá. Né? Tem que ter uma explicação meio boba, assim. Mas não pode ter uma explicação do tipo assim, querida, você tem medo de barata porque barata é um bicho da sombra. E você percebe que os seres iluminados não têm medo de animais, já perceberam? Francisco não matava nem mosquito. Você vê um mosquitinho voando e faz assim, então, gente, não sei o que lá, como se fosse nada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Os animais, a vida é simbólica. Lembra que a gente teve uma aula sobre isso? E nós vamos ter uma aula sobre sonhos. E se a gente não entender que a vida física é simbólica, a gente não vai entender como interpretar os sonhos. Então, vamos lá. É simbólico. A barata é símbolo daquilo que está no escuro, daquilo que está na sujeira, daquilo que está escondido. É símbolo da sua o quê? Vocês são lindos, podem ser psicólogos. Símbolos da sua sombra. Então, muitas vezes, a pessoa que tem muita questão dentro dela desenvolve uma fobia por barata. Mas não tem nada a ver com a barata da outra vida. Percebam, gente, tudo é a questão psíquica. Entendeu? Tem umas pessoas que acham, não, porque, né, vamos lá, fobia de elevador. Claustrofobia, ótimo. Vamos pegar aqui a falta de ar. Ela pode ser por duas causas, tá? Duas causas. Uma, pode ser uma experiência traumática dessa vida ou de outra vida. Eu vou explicar a questão da outra vida. Vamos supor, muita gente que é enterrada viva, tá? E acorda no caixão. Como é que você se sente? Dá até uma aflição de você pensar como é que a pessoa se sente. Morre sem ar, meu bem. E essa morte é traumática, certo? Ou seja, o ato de morrer para ela é traumático. Porque falta ar, tá? E ar é o símbolo da vida. Existe vida sem ar? Existe, né? Alguns animais são anaeróbicos, ok. Mas o que a gente coloca aqui é que ar permeia a vida, é importante. Então, para nós, o ar também é o símbolo, é a única função vital que você controla, é símbolo da respiração. Essa pessoa que tem claustrofobia, muitas vezes, ela pode estar num lugar mais apertado e não sentir claustrofobia. Mas em algum outro lugar, ela pode começar. Por exemplo, se a gente começa a chover muito aqui, enche aqui o lugar de pessoas, a pessoa claustrofóbica começa. Liga o ar, que está abafado. Muitas vezes a questão dela é uma questão do espírito, é a questão do logos, é a questão dela não conseguir, às vezes, dar funções, dar certos sentidos para as questões dela. E outras vezes é uma experiência muito marcada, onde ela se sentiu sem ar, sem saber o que fazer. E aquilo vem marcado, vem gravado muito na alma dela, e ela pode realizar, ela pode pegar alguma coisa aqui nessa vida e ter essa situação. Por exemplo, ela entra em elevador e fica nervosa, porque o elevador vai lembrar exatamente aquela experiência traumática. Mas existem vários tipos de claustrofobia, por isso que a gente não pode falar que toda claustrofobia é fruto de uma, sei lá, você morrer sem ar em outra vida.
Não. Claustrofobia pode ser um processo psicológico. Como que eu estou querendo colocar aqui o psicológico para vocês? Simbólico, gente. Simbólico. Eu vou tentar explicar deixa eu tentar explicar de uma outra maneira. Vocês estão entendendo? Parece que eu estou doida. Às vezes. Só um pouquinho? Então tá bom. Agora a Jane, que a Jane fala mesmo, eu já entendi de onde é que eu estou. Vamos embora. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos pegar aqui... Deixa eu pegar. Sabe o exemplo da barata que eu falei para vocês? Que a barata significa, às vezes pode significar pessoa que tem fobia da própria, medo da própria sombra, certo? Então, normalmente, né, quem tem claustrofobia, né, tem medo de lugares apertados. Quando você está num lugar apertado, você não sabe, você não tem para onde sair. Muitas vezes, essa pessoa ela tem essa sensação de não ter para onde sair, às vezes na vida, quando ela está em situações onde ela não sabe o que fazer. Perda do poder de tomar decisão. Então, ela pode desenvolver uma claustrofobia, porque muitas das vezes ela não conseguiu tomar contato com o poder dela de decisão. Pode ser também isso. Olha, pode. A multidão, muita gente perto, vai gerar na pessoa, às vezes, uma noção de falta de própria percepção. O que é própria percepção? Ela vai ter dificuldade de se inteirar ali, entendeu? Ela vai ficar meio atordoada, vai ficar meio nervosa, pode achar que foi pisoteada. Ela pode ter sido pisoteada em outras vidas? Pode, mas, gente, ninguém morre de um jeito por acaso. Ninguém morre porque tem que morrer de um jeito. Toda morte é simbólica. A morte fala do jeito que você tem que morrer. Vocês estão entendendo? Eu estou filosofando demais. Olha só, pessoal, e me ocorre também que alguma dessas circunstâncias, qualquer tipo de fobia, pode estar ligada a um controle que a gente entende que tem sobre a vida. Exatamente. Na verdade... Exatamente, mas é exatamente Sim. isso, Carmen. Como a gente entende equivocadamente que pode controlar a vida em muitos dos seus aspectos, e aí a gente reage dessa forma. Uhum. E aí a fobia pode ser em relação a qualquer coisa, voar. Tem pessoas, por exemplo, pode não ser uma fobia, mas eu conheço pessoas que evitam passar em túneis, não andam de metrô. Não chega a ser uma claustrofobia, não um negócio que é tão patológico, mas não fazem isso. Por que será? E aí a gente vai pensar. Aí, só para a gente poder linkar aqui, gente, uma pergunta para vocês. Por que é que Jesus morreu crucificado? Porque é simbólico. Vocês já perceberam que a cruz está presente em muitas coisas? E a cruz simboliza, por exemplo, a união dos 4 elementos básicos da alma, né? A união dos 4 pontos. Né? O meio da cruz é muito importante. Simboliza o quê, gente? A integração. Jesus teve uma morte que simbolizava exatamente aquilo que ele era. Então, a nossa morte simboliza assim. Por isso que eu falo, você não pode dizer que, por exemplo, a gente falou de fobia, a pessoa teve uma morte assim, não. Não, ninguém morre por acaso. Então, se a pessoa morreu pisoteada, com certeza essa morte também é simbólica. É isso que eu queria que vocês entendessem. Por isso que a gente fala que eu estou querendo aqui pegar o fino do simbolismo das questões. Tá? Por quê? Porque senão fica aquela explicação tosca. Né? Amor, tem claustrofobia do túnel que ela deu. Não passa em túnel porque, na verdade, na outra vida morreu soterrado. Não é só isso. Mesmo porque, se em outra vida ele morreu soterrado, e isso pode ser uma reminiscência de vida passada, ele morreu soterrado por quê? O que na vida desse homem estava soterrando ele não estava percebendo, para ele ter que viver a experiência de morrer soterrado para poder realizar isso. Entenderam? Beleza, vamos passar. Dá até um medo, né, gente? Depois a gente volta, porque esse é um tema recorrente. Então, em outras aulas, a gente vai voltar, com certeza. Vamos embora. Oi? Vou dar um exemplo fantástico. Sabe aquela pessoa
que ela tem uma ideia... Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que tem uma ideia de que ela tem que ser muito certinha. De que ela tem que fazer o bem, ser muito boa, ser muito honesta, ser muito tudo. Honesta ela tem que ser, principalmente pelo que a gente está vivenciando, né? Mas, fora isso, nós vamos perceber que, em verdade, tá? Essa pessoa ela está muito apegada. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Gandhi, quando ele faz aquele movimento na Índia, ele corrompeu algumas leis. Então, as pessoas que é muito certinha, que tem uma crença e um valor, por isso que eu falei, o medo vem da crença e do valor. Quando a pessoa acha que aquilo vou dar um exemplo para vocês muito simples, tá? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei assim, eu virei para ela e falei assim, olha só, conversando com ela, ela começou a falar para mim de política, aí ela virou e falando da corrupção, não sei o que lá, nananã. Aí eu virei para ela e falei assim, poxa, mas se você parar para pensar, tudo isso que está acontecendo é bom, porque está fazendo, né, para quem pensa, está fazendo o ser humano, né, nós brasileiros, pensarmos na nossa parcela de contribuição para isso que está acontecendo. Eu posso não ter roubado um dinheiro de ninguém, eu posso não ter comprado nada, não posso ter feito nada, mas eu sou responsável a partir do momento que eu não exerço a minha consciência coletiva. Então, aí eu dei o exemplo de Gandhi, falei de corromper leis. A pessoa virou para mim e falou assim, não. Corromper leis nunca é bom. Já percebeu um traço nessa pessoa. Ela tem tipo um toque, né? Um transtorno compulsivo obsessivo por algum tipo de coisa. Por quê? Esta criatura, não posso corromper, não posso corromper. Então ela morre de medo de quê? Fala alto. De sair da linha, de alguma vez se pegar fazendo alguma coisa errada. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ou só sai da linha, ou ela se pega fazendo assim, ou inconsciente vai boicotando ela. Ela fez tudo certinho, esqueci de pagar o IPTU do carro, né, o IPVA, sei lá o que você paga, entendeu? Não tenho ideia do que você paga do seu carro, né? Esqueci de fazer não sei o quê. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês? E essa pessoa que tem esse medo dessa sujeira interior, vai ter medo da sujeira exterior, porque ela não percebe que a sujeira está onde? Dentro, não está fora. Aí ela transfere para a barata. É igual quem tem toque. Quem tem toque tem a necessidade de arrumar, às vezes, muito aqui, porque o que está desorganizado? Dentro. Eu tenho necessidade de limpar, porque o que está desorganizado? No que está sujo? Dentro. Então, é isso. Então, vai correlacionar para isso. Gente, existe. A explicação é muito complexa, tá? Por quê? Porque borboleta simboliza alma, simboliza transformação. Sua irmã, ela é muito dura em algumas coisas, tem dificuldade de mudança, por exemplo, sei lá, rígida, pode ser muito rígida, ou pode ser muito controladora, ou pode ser muito autoritária, ou é uma pessoa meio maluquinha. Então, pode ser, é porque é sua irmã, não tem como a gente falar. Mas o que a gente vai colocar aqui? A borboleta, gente, a borboleta é o símbolo da psique, é o símbolo da alma. Vou dar um exemplo para vocês de borboleta, do meu medo, tá? Eu tenho a borboleta tatuada nas costas. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, e borboleta é o símbolo do seja, tá? E como é que aconteceu o símbolo do seja? Foi assim, a Iraci, muito anos antes dela abrir o seja, tá? Eu acordei um dia e falei assim, mãe, eu quero tatuar nas costas uma borboleta azul. Minha mãe olhou para mim, ela já não gostava de tatuagem, né? Porque tem aquela história que vai pro vale do tatuado, vai pro vale do não sei o quê, né? Eu fico pensando quem faz botox, que vale que vai, né? Quando desencarnar. Mas, aí ela falou assim para mim, ai, Cristiane, olha o que ela falou para mim, você vai desenhar uma borboleta, você tem medo de borboleta? Borboleta é o símbolo da psique, alma. É o símbolo, então, da psicologia, que é o que me transcende hoje, que é o que faz com que eu vá além, que é aquilo que eu amo. Mas eu morria de medo daquilo que eu amo, porque aquilo que eu amo fez eu mudar a minha vida. Quando eu era pequena, eu estava no carro, indo para a granja do meu avô, entrou uma borboleta no carro e foi direto no meu olho e fez assim, ó, sabe? Aquilo me deu um pânico de borboleta. Eu acho linda a borboleta. Quando ela voa perto de mim, eu fico assim, ó. Não bastando essa fobia pequena de borboleta, minha mãe resolveu uma vez fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Eu fui para Foz do Iguaçu, não, para Cataratas, né, do Iguaçu. Aí você desce um lugar lá que você pisa, sai borboleta. Você pisa, aquilo ali é um pânico. Você não tem noção de como é que eu fiquei. Eu ficava olhando assim, ó, de olho fechado. Eu falava, não quero que faça tatá no meu olho, né? E era bem na época que eu ia fazer vestibular. E qual era a minha dúvida? Se eu fazia medicina ou
psicologia, a borboleta, Eu só perdi um medo de bicho, a paz de pegar a borboleta e botar, quando eu tomei contato com a psicologia, quando eu aceitei aquilo que me perseguia a vida inteira. Ou seja, então, pode ser uma coisa muito profunda. Eu não vou sei explicar porque a tua irmã tem medo de borboleta se eu não conhecê-la. Foi, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente pegar a síndrome do pânico. O que acontece na síndrome do pânico? Como toda vez que você vai precisar conscientizar alguma coisa, toda vez que algum conteúdo do seu inconsciente brotar na sua cabeça, ele vai gerar uma culpa. Tá? Essa culpa significa o senso de responsabilidade, ou seja, eu tenho que saber responder com habilidade, resumindo, responsabilidade, tá? Alguma questão minha, e por isso vai me gerar um medo, que é aquela cautela que eu falei para vocês, certo? Natural, para que eu possa ter atenção e possa me transformar. Foi, gente? O que acontece com a criatura que tem a síndrome do pânico? Normalmente, a criatura que vai desenvolver a síndrome do pânico é uma criatura que tem um limiar muito baixo para os desafios. Ou seja, qualquer desafio é um evento bombástico. Tá? Ela tem o limiar dela de conseguir passar por isso é muito baixo. Tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai acumulando esse medo, porque normalmente quem tem síndrome do pânico não percebeu que a vida inteira foi medroso, porque a gente camufla o medo. Vou dar um exemplo. A pessoa que vira e fala assim para outra, por exemplo, está acontecendo um problema lá, ela vai, o que é, não sei o que tira satisfação, ela dá a aparência de não ser o quê? Mas o que ela é? Porque ela tem que ir lá falar para o outro daquilo que ela pensa, porque ela não consegue sustentar o que ela propriamente pensa. Ela tem que ir lá enfiar o dedo na cara do outro. Ou seja, ela é medrosa. Aí você para e pensa que às vezes a gente camufla o medo. Então, muitas pessoas vão camuflar esse medo e não vão ver. E aí, o que acontece na síndrome do pânico? A vida vem criando para a gente assim, desperta, 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 desperta. Ela não vai despertar, vai ter uma hora que esses medos se assomam de uma tal forma dentro dela que ela vai fazer o que a gente chama de condicionamento generalizado. Ela vai começar a desenvolver um medo por tudo aquilo que simbolicamente possa simbolizar para ela uma morte. Tanto que quando a pessoa tem pânico, a sensação que ela tem é a sensação de morte. Ela tem a sensação de morte. Porque, em verdade, ela não esteve morrendo quando ela precisou morrer para renascer. Então, são pessoas que, às vezes, têm... Ou são pessoas que, né, se forem mulheres, você pode ter certeza que tem uma ligação com a mãe bizarra. O que é uma ligação com a mãe bizarra? Você pode odiar a sua mãe. Só que a sua mãe trata você como se você tivesse 5 anos e você tem 70. Né? Vou dar um exemplo da mãe fazendo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que uma vez eu peguei num caso. Né? Uma criatura fantástica, menina, e a mãe dessa menina tinha medo que a filha sofresse. Por quê? Porque a filha foi para uma escola XYZ, e nessa escola que ela foi, ela tinha dificuldade em matemática. E ela ficava muito nervosa quando ela tinha dificuldade nas matérias, porque ela tinha que tirar nota alta. E isso veio da educação, que ela nem percebeu, porque o pai era PhD não sei o quê, a mãe tinha feito faculdade de não sei o quê, mas não exercia mais a profissão, mas sempre existia uma cobrança na educação daquilo. Ela não percebeu. Então, a mãe tirou ela dessa escola difícil e colocou ela numa escola mais fácil. Ótimo. A criança não trabalhou a sua questão, né, com a dificuldade. Ela passou de ano, aí ela foi para a faculdade. Essa mãe tem uma necessidade de levar a filha na faculdade todo santo dia, porque ela acha que a filha pode ter uma sensação, que é a mesma sensação quando ela teve quando ela era pequena, se ela pegar um ônibus, se ela se perder no ônibus, ou seja, o excesso de zelo, o excesso, quando a mãe tem uma ideia subliminar ou consciente de que aquele filho é o filho menos capaz, ou menos preparado, ou que não vai dar certo, já gera no filho que tem o consciente mais aberto uma ideia de que ele não vai dar o quê? Certo. E aí o que acontece com ele? Não dá certo. E ele fica muitas vezes recorrente a essa mãe. E essa mãe, gente, ela pode ser uma mãe, a mãe biológica, ou pode ser qualquer coisa que faça o papel de mãe. O que a mãe vai fazer? Vai acabar com a dor do outro. Então, você pode, por exemplo, não ter relação com a tua mãe, mas você arruma uma namorada que resolve a tua vida. Você chega para ela e fala assim, eu tenho que ir no médico. Ela pega, ela marca o médico para você.
Ah, eu tenho que não sei o quê. Ela pega e faz tudo. Ou seja, e a gente acaba não fazendo nada. Então, o excesso desse zelo pode gerar uma síndrome do pânico, certo? O excesso da necessidade de vir a ser, quando não é trabalhada, gera síndrome do pânico. E a síndrome do pânico vai estar ligada a tudo aquilo que a pessoa precisa morrer. Porque quando nós fazemos uma mudança em vida, em verdade, a gente morre para nascer de novo, para nascer novo, certo? E quem tem síndrome do pânico morre de medo de morrer. E aí a Joana vem dizendo para a gente poder encerrar aqui, ela fala uma frase que eu gosto muito, ela fala assim, todo medo é imaginário e injustificável. Porque a única coisa que acaba com o medo é a lógica, é o raciocínio, né? E através do raciocínio você vai educar a sua emoção do medo, certo? A única coisa que acaba com medo é luz, é esclarecimento. Vamos pensar na sombra. Quando você vê a sombra e você não sabe sombra do quê, a única coisa que acaba com o seu medo é quando você liga a luz e descobre o que estava fazendo aquela sombra. A mesma coisa. Por que a Joana diz que todo medo é irreal? A Joana fala o seguinte, as pessoas têm medo de amar. Então, hoje existe na nossa sociedade um culto de que você não vai entrar num relacionamento porque você não quer se machucar. E aí a Joana fala assim, isso é tão estúpido, entendeu? Quanto você não tomar sorvete porque é gelado, entendeu? Então, por que ela fala que é estúpido? Porque, em verdade, o amor e a dor, elas são duas coisas da mesma moeda. Quando você ama tanto que chega a doer. Então, e quando você passa por uma dor e você aprende com essa dor, você sente um sentimento de gratidão, que é um tipo de amor, de compreensão. Então, elas estão muito correlatas. A Joana fala assim, você tem medo de se machucar no relacionamento? Então, eu vou contar para você. Você vai se machucar. Vai. E você vai se decepcionar? Vai. E você vai se frustrar? Vai. E você vai quebrar a cara? Vai. E não vão ser uma, não vão ser duas, não vão ser três. Sabe por que você vai quebrar a cara? Porque você precisa aprender a desapegar do seu medo. Precisa aprender a deixar o outro com os problemas do outro. E entender que se o outro tem problemas, não impede você de amá-lo. Ah, mas eu não tenho retribuição. Então você não quer amar. Você quer cobrar. E a Joana vem falando isso. Ela vem dizendo que o medo de amar é estúpido, porque nós só conseguimos amar quando nós estamos em destaque. Ou seja, quando aquilo que o outro está falando e está fazendo está de agrado com aquilo que eu quero e acho. Então, muitas das vezes, a pessoa que pensa assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim para mim, ah, não, relacionamento tem que ser leve, eu terminei com fulano porque eu estava brigando muito, entendeu? E relacionamento para mim tem que ser uma coisa leve, uma coisa maravilhosa. E o conselho que eu dei para essa pessoa é, compre um cachorro. E namore com ele. Por quê? Gente, por favor, relacionamento são duas coisas que fazem relação. E quando você começa a fazer relação, gera atrito. Não tem como. Ah, mas é que a gente não se entende. Então, para de exigir do outro, muitas vezes, aquilo que você gostaria que o outro fosse. Porque o outro é o outro. E seja aquilo que você gostaria que o outro fosse. Pode, total. Tem muita gente que não consegue se relacionar. Gente, o que eu vejo disso é muito grande. Tem muita gente, sabe aquelas pessoas que amam os animais, amam, aí intoca 90 cachorros dentro de casa, 15 gatos dentro de casa, mas é solteiro, não tem filho, não tem marido, não tem amigo, porque fede gato, porque tem pelo na orelha, né, daquela coisa toda. O que você para pensar? As pessoas têm aquela frase que você vê colada em carro, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Ou seja, mais doente você é, cara. Por quê? Mais você fica achando que os outros têm que ser do jeito que você acha que é. Mais propensão à síndrome do pânico você tem para ter. Ou seja, a gente tem que aprender as coisas. E isso pode ser considerado uma fuga, sim.
Gente, quando a gente fala que vai dar amor pro bicho, é muito complicado, né? Às vezes sim, às vezes não. Não é que domesticar seja uma coisa ruim, mas às vezes você ter um bicho porque você gosta e o bicho fica à sua mercê, não sai de casa, não faz nada, é uma maldade. Você quer ver outra coisa que a gente coloca aqui, por exemplo? Né? Vamos dar aqui um exemplo. Eu não posso nem falar porque eu sou vegetariana, não como nada que tenha carne, defunto, morto, nada, porque eu tenho pena do bicho. Né? Eu tenho pena. Então, assim, mas eu não sou ultra, mega, hiper defensora dos animais, não vou comer o ovo da galinha porque a galinha... Ah, então você também não vai vestir a sua roupa, porque você sabe se a sua roupa veio... Mas tem ovo que não vai ser pinto, né? Então, vamos colocar aqui. Mas você... Ele não é pinto, ele... Não, mas não estou falando que eu não como que não sai do vivo, eu tomo leite. O que eu estou querendo dizer para você é exemplo. Né? A gente fala assim, mas a galinha está sofrendo. Eu concordo que a galinha está sofrendo e não tem que sofrer. Mas a roupa que você está usando, quem fez? E se foi feita lá na China, naqueles escravos da China que não saem de casa, vivem num buraco, porque estão morrendo lá? Mas você está usando. Então é muito complicado, a gente não pode ser extremista. Né? Vamos voltar para cá, para a gente poder voltar para a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico vai ser correlacionada a isso. Para algumas linhas da psicologia, e são as linhas materialistas, as linhas que não ligam para a espiritualidade, as linhas que falam que a sua mente é produto do seu cérebro, que são as linhas, né, por exemplo, TCC, né, as linhas de terapia comportamental cognitiva, as linhas mais científicas, tá? Síndrome do pânico não tem cura, meu bem, porque síndrome do pânico é um condicionamento generalizado. Para Joana de Ângeles, para Jung, na psicanálise, nem tanto. Né? Mas para outras linhas hoje, como a psicossíntese, né, que Joana trabalha todo isso, né, o livro Despertar do Espírito é basicamente a obra Psicossíntese do Roberto Assaglioli. Se a gente parar para pensar, né, para Joana, isso aqui tem cura sim. E a única coisa que cura isso aqui é a pessoa começar a transformar os conceitos do que é viver, o que é a dor, o que é errar, o que é acertar, o que é o bem, o que é o mal, que é completamente relativo, o que é o medo, o que é a culpa, e começar a ter um amor, um gosto por se autoconhecer. E a Joana fala, e a pessoa precisa ter esse gosto e entender que, vou falar uma palavra que, né, todo mundo fala, dane-se se você... tá errado, tá certo, matou 90 pessoas, não matou. Você tem que entender que você precisa crer que tudo que você fez foi por uma ignorância acerca de você próprio. E a partir do momento em que você entende isso, você tem todo o amor do mundo, toda a ajuda do mundo e todo o direito do mundo de se transformar, independente do que você já fez. O que você fez, você fez. Mas o que você vai se tornar é o que é importante. Então, retirar essa culpa, porque muita gente fica achando que... Sabe aquela história de crédito karma espírita? O que é crédito karma espírita? Né? Eu acho isso tão surreal. A pessoa vira e fala assim, não, porque a gente tem que fazer o bem. Então, se você não fizer o bem, não fizer caridade, quando a pessoa fala fazer caridade, me tem vontade de dar na cara dela. Porque ela não sabe nem do que ela está falando. Não sabe a origem da palavra, não sabe como Jesus usou a palavra caridade. Jesus não quis dizer caridade, está no Evangelho isso. Ele não quis dizer... esmola, ou dar coisas para o outro, ele não quis dizer isso. Caridade é quando você e o self, o seu ego e o seu self estão alinhados, é um amor em ação, porque tudo que sai dali, sai com uma boa ação. Não é simplesmente a esmola é a ação exterior. Não é só isso, é uma questão interna. Então, quando a gente confunde fazer com ser, quando a gente acha que fazer o bem diz que nós somos bons... Quando a gente tem essa dificuldade, essa ideia meio esquizofrênica, a gente faz o crédito karma espírita. O que é crédito karma espírita? Né? Você fica fazendo o bem, ajudando o próximo, porque você acha que você está fazendo o bem. Isso, na verdade, é uma culpa inconsciente que você tem acerca de você mesmo, porque você, em verdade, não se conhece, tem baixa autoestima, tem falta de autoconfiança, tem muitas questões, e às vezes faz para poder aliviar a sua culpa e o seu medo do tal do... juízo final. Então, é muito relativo, gente. Não estou falando que fazer boa ação é ruim, não, tá? Estou falando que você tem que entender o que está fazendo. Cris. Estamos na hora. Então, gente, senão a gente perde o salão, exatamente. Ficou bem claro? Foi? Então, leiam um pouco sobre o medo, sobre a culpa, que eu acho que auxilia a gente a dar mais consistência para o que a gente falou aqui hoje. Olha só, pessoal, bem claro, talvez não. Esse é um conteúdo que não é fácil.
Então, eu acho que a gente precisa não só refletir na hora do curso, mas precisa pensar em tudo que é falado, porque eu preciso digerir bem, entre aspas, tudo o que está sendo dito, e isso depende de busca, de reflexão, de estudo, até para trazer questões e a gente não ficar só falando tipo palestra, porque se vocês não fazem isso, o que vocês vão fazer? Aceitar qualquer coisa que seja dito como verdade. É preciso que reflita, estude, para a gente poder trocar, porque esse conteúdo não é um conteúdo que a gente saí daqui e estou legal. Não podemos fazer isso. Não, gente, existem transgressões e transgressões. Essa transgressão não dá, gente, porque eu posso transgredir aqui, depois na aula que vem não vai ter mais eu. Porque eu vou chegar em casa e vou para o nosso lar, entendeu? Então, vamos lá, gente. Lógico que eu vou recapitular um pouquinho para vocês na aula que vem, tá? A aula que vem a gente vai falar sobre, deixa eu só ver o tema para poder orientar quem tem, né, a obra, poder ir buscar. A aula que vem nós vamos falar... quinta não tem. Na próxima quinta, ou seja, você vai ter tempo de sobra para ler 2 capítulos de conflitos existenciais. Tá? Nós vamos dar continuidade aos estudos das psicopatologias, vamos falar sobre depressão. Tá? Então, eu vou continuar falando sobre culpa. Então, a gente vai recapitular um pouquinho o que a gente está falando aqui. Tá, gente? Então, beleza. Vamos fazer a nossa prece. Você quer fazer? Tá. Quer fazer? Faz. Eu gosto da sua voz. Eu gosto. Esquecendo da chuva que cai lá fora e nos conectando com tudo que aprendemos, que estudando. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo por tudo o que aprendemos, por tudo o que formos capazes de trazer para a nossa vida desse aprendizado. Que possamos cada vez mais estar plenos, abertos, com os nossos espíritos pulsando pela grande necessidade de aprender, pela grande necessidade de nos tornarmos quem somos. Obrigada, Senhor, Pai amado, Joana e toda essa falange amiga de espíritos que estão sempre nos orientando, nos ajudando, nos inspirando. Que daqui a 15 dias possamos estar aqui com essa avidez, com essa vontade de aprender e de compreender. Graças a Deus. Gente, obrigada. Obrigada, até pessoal. Sem ser essa quinta outra. Bom feriado, hein?